Graça e paz. Quero dar uma palavra da parte de Deus, enquanto aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 6 ao 12, que nos diz assim: E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Vamos aprender neste momento aqui sobre o jovem Eutico. O tema dessa mensagem não vai dizer que desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eutico era um jovem que caiu da janela. A terceira viagem de Paulo foi marcada com grandes milagres e experiência na vida do apóstolo. No capítulo 20 do livro do Atos, nós vemos a história de um jovem chamado Eutico, que estava assentado na janela durante a pregação de Paulo, e podemos extrair uma grande mensagem, 6 pontos que Eutico perdeu. 6 coisas que Eutico perdeu. Primeiro, Eutico perdeu o culto. Eutico perdeu o culto. Eutico estava sentado na janela, e representada a pessoa que não está nem dentro nem fora. Ou seja, a pessoa que está na janela, ela está no meio termo, em cima do muro. O crente morno. Apocalipse 3,16 vai dizer que assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E eu que estava em cima da janela, nem dentro nem fora. Muitas vezes você está nessa situação dentro da casa de Deus, mas querendo praticar as coisas lá fora do mundo, nem dentro da casa de Deus e nem lá fora praticando as coisas já do mundo, e fica em cima do muro. Eutico perdeu o culto, não tem como assimilar as duas coisas ao mesmo tempo. Então Eutico perdeu o culto. Segundo ponto, Eutico perdeu a comunhão. Eutico representa aquele que não sente mais prazer em estar na casa do Senhor, nem entre os irmãos. Qualquer coisa os desanima e deixa de vir à casa do Senhor. Se está frio, se está calor, se está chovendo, às vezes está cansado, está com dor de cabeça, está com preguiça por causa de um jogo de futebol, um capítulo da novela, sei lá o que, uma viagem, uma dor no dedo, e deixa de estar na comunhão com Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista, ele diz, né? Então tem pessoas que qualquer motivo deixa de ir à igreja, não tem mais comunhão com os irmãos, não sente mais prazer de estar na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer, como o salmista, né? Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor, porque o Senhor, Ele só tem coisas boas para a nossa vida. Que Deus nos livre e nos guarde de perder a alegria de estar na casa do Senhor. Muitas pessoas estão frias na fé, porque estamos vivendo os últimos dias e isso está acontecendo. Mas que você não possa perder a sua comunhão com Deus. Terceiro ponto, Eutico perdeu a visão. O discurso de Paulo se alongou e Eutico começa então a cochilar, não vê mais nada. Representa a pessoa que perdeu a visão espiritual. Não enxerga mais nada, tudo está ruim, não vê o agir de Deus, acha que Deus não cura mais, acha que Deus não faz mais milagre, ou seja, está cego, pobre, miserável e nu. Essa pessoa tem que comprar colírio com o Senhor para ungir seus olhos e tornar a ver no ambiente espiritual e ver seu estado miserável, que precisa de transformação e que precisa ser ressuscitado pelo poder da palavra do Senhor. Esse é o perigo de quem está sem visão espiritual. Ora quer estar na casa de Deus, ora quer estar no mundo com as coisas mundanas. Eutico perdeu a visão. Não perca a sua visão. Permaneça com a sua visão em Deus, para que você possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quarto ponto, Eutico perdeu a sensibilidade. Quando nós estamos dormindo, nós perdemos a sensibilidade. Não temos a mesma percepção de quando estamos acordados. Se alguém nos toca ou fala conosco, nós não nos percebemos, isso é comum. E quando perde a sensibilidade, não se sente mais a presença do Espírito Santo. Ele nos toca e nós não sentimos, não ouvimos Deus falar. Ele nos chama até pelo nome e nós não atendemos. É tempo de despertar. Eutico perdeu a sensibilidade. Não perca sua sensibilidade. Fica atento à voz de Deus, porque Deus sempre está te despertando para que você possa ouvir a sua voz, para que as bênçãos do Senhor cheguem na tua vida e que você não perca a oportunidade e não perca a sua sensibilidade diante de Deus. Quinto ponto, Eutico perdeu o equilíbrio. Simboliza a queda espiritual. Quando chegamos nesse ponto, nós desequilibramos. Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de jejuar, deixamos de ir à igreja. Percebemos que estamos caindo em queda livre até chegar definitivamente no chão. Foi exatamente o que aconteceu com o jovem Eutico. Estava assentado na janela, cochilou, perdeu o equilíbrio e começou a cair em queda livre até chegar no chão. 1 Coríntios 10, 12 nos vai dizer que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Em Mateus 26, 41 também nos vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, ou seja, se Deus não se agrada, sai fora. Se Deus não está nesse negócio, sai fora, porque você pode cair na tentação e ser destruído. Efésios 5, 14 também nos vai dizer que, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo o esclarecerá. Eutico perdeu o equilíbrio. Que você não possa perder o equilíbrio ficando em cima do muro. Fique em pé firme na presença do Senhor, para que você possa estar apto para Deus te honrar, te abençoar. Deus, Ele sempre quer estar realizando os seus propósitos na nossa vida, mas é nós que não estamos em condição de recebê-lo. Então, não perca o seu equilíbrio diante do Senhor.
sexto ponto e último, para nós terminarmos a conclusão, vai dizer que Eutico perdeu a visão. A Bíblia diz que Eutico caiu do terceiro andar e é levado morto. Veja bem, quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos foi nada mais e nada menos do que o Dr. Lucas. E Lucas estava presente nesse exato momento, quando Paulo estava pregando seu sermão e Eutico caiu da janela morto. Agora, que interessante, ninguém melhor que um médico para dar o diagnóstico de que alguém está morto ou vivo. O interessante dessa mensagem é que Lucas, presente no momento, ele escreve dizendo que o jovem foi levado morto. A Bíblia também diz que Paulo interrompe o sermão, desce do terceiro andar e chega até onde o jovem está caído, e ele diz a seguinte fala: não se preocupes, que a alma ainda está nele. Louvado seja Deus. Conclusão: não perca tempo. Assim como o jovem Eutico estava na janela, nem dentro nem fora, eu quero te dizer uma coisa: entre para a casa de Deus, se afirme com Deus, não dê brecha para o inimigo te destruir. Eutico estava dando brecha, ficou na janela dando brecha, dentro da casa de Deus e querendo curtir as coisas do mundo. Esqueça o mundo, entre para a casa de Deus, receba o Senhor na tua vida e sirva a Ele de verdade. Deixa quem quiser viver de qualquer forma, faça a sua parte, porque a salvação é individual. Não fique como o Eutico, entre para dentro da casa do Senhor e deixa Deus te usar da maneira poderosa, que o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Deus, Ele te ama, mas tome a decisão logo, se afirme com Deus, que Deus é contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.